esportes de aventura. Professor, o que seria isso? Pode estar relacionado ao bolo de chocolate, eu pegar lá um pedacinho, ninguém vai ver, eu sei que vai dar ruim, mas mesmo assim, eu pego lá um pedacinho, por quê? Eu quero me aventurar. E na aula de hoje, nós iremos ver algumas características e algumas definições e também alguns esportes relacionados à aventura, tá? Não vou conseguir ressaltar, falar aqui para vocês referente a todos os esportes, porque são aí inúmeros. Então, não iria caber na minha mão, né? Então, para iniciar sobre esse tema, aventura, fiz uma relação aí com situações do cotidiano, referente a sei que vai dar errado, mas às vezes assim eu faço essa tarefa, pego um pedaço de bolo, ou mesmo assim eu sei que vai dar ruim se eu andar de bicicleta sem freio, coisas do tipo. Mas a definição do dicionário, ela está relacionada ao quê? A uma circunstância ou um lance acidental, algo inesperado, peripécia, incidente, ou seja, uma empresa de desfecho incerto que incorre em risco, em perigo, resumidamente. É aquilo que nós falamos anteriormente aqui, turma. Ou seja, você sabe que tem um risco, um perigo, pode acontecer algo inesperado, né? Pode ter um incidente, eu programo aquilo, mas infelizmente algo que aconteceu que não estava ali dentro do previsto e isso pode dar ruim. Então a aventura, ela mexe com essas questões aí, certo? Isso segundo o dicionário. E esportes de aventura, nada mais, ou seja, ela vem da natureza, mas quando nós falamos em natureza, não estamos falando apenas a montanhas, ao verde, árvores, coisas do tipo. Ela está relacionada ao quê? A nossa natureza, a minha e a sua natureza. Ou seja, nós temos essa natureza de aventureiro. Por mais que não. Peraí, professor. Eu sou uma pessoa totalmente cautelosa. Eu tenho certo medo. E você já deve ter ouvido em algum momento o seguinte ditado: os medrosos vivem mais. Só que é da natureza. Em algum momento da sua vida, você se aventurou ou irá se aventurar em alguma coisa, em alguma tarefa, ou em alguma situação, ou em algum material, algum objeto, algum meio de transporte, alguma coisa do tipo, certo? Em algum momento, não tem como. E no latim, a adventure, ela significa o quê? Ao que vem pela frente. A aventura. Nós, em algum relacionado ao esporte em si, algumas situações dos esportes de aventura, nós não conseguimos o quê? Ver lá na frente o que pode acontecer. Como assim, professor? São situações desconhecidas em nosso cotidiano, ou seja, situações novas. Existem pessoas que têm aquela natureza de não, peraí. Sabe o que eu vou fazer domingo? Eu vou pegar a minha bicicleta, vou pegar o meu patins e eu vou, sair por aí. Para onde você vai? Não sei. Ou seja, isso está relacionado ao quê? À aventura. É totalmente diferente do falar, olha, no domingo eu vou pegar a minha bicicleta e eu vou lá no parque da minha cidade. Vou lá num parque Centenário, em Mogi das Cruzes, num parque Max Pfeffer, em Suzano, num parque Nosso Recanto, em Ferraz de Vasconcelos, num parque do Carmo, lá em Itaquera, no parque Ibirapuera, em São Paulo. Ou seja, isso eu estou prevendo para onde eu vou. É totalmente diferente de eu não sei para onde eu vou sair com a bicicleta e eu vou dizer, vou em Guararema. Mas espera aí, eu vou me aventurar, porque Guararema é grande. Eu vou aonde? Que lugar que eu irei em Guararema? Então, são o quê? Atitudes de aventura. Ações que estão presentes no nosso cotidiano. E mesmo assim, eu não consigo o quê?
prever algumas coisas. De repente, eu quero sair e vou andar de bicicleta. Mas eu vou conseguir prever que o pneu vai furar? Eu vou conseguir prever que em algum momento eu posso passar ali, ter um carro, alguma coisa e dar ruim? Acontecer um acidente? Eu não consigo. Por quê? As pessoas que praticam os esportes de aventura, eles estão relacionados a essas ações, mas ninguém consegue prever o que pode ocorrer aí durante a sua prática, certo? E quando nós falamos sobre esportes de aventura, nós temos que relacionar a acessibilidade, ou seja, como assim acessibilidade? Aquilo que é acessível, de fácil acesso, ou seja, o que precisa para que essas modalidades aí de esporte de aventuras possam ter aí resultados significativos aonde nós estamos inseridos na nossa sociedade? O professor colocou 3 tópicos aí, que seriam o quê? Recursos financeiros, recursos culturais e recursos midiáticos. E aí, como assim? Vamos destrinchar, vamos discutir um pouquinho a respeito desses 3 tópicos. Nós sabemos que vivemos em um país aonde existem aí basicamente 4 modalidades esportivas coletivas, que são o quê? As que são mais praticadas no nosso país, que são futebol, voleibol, basquetebol e handebol, certo? E hoje em dia, uma outra modalidade individual, que é a corrida de rua. E elas podem ser relacionadas a questões financeiras. Como assim, professor? Vamos lá. A pessoa que quer andar de patins, ela vai gastar muito mais comprando um patins bom, de qualidade, e ela vai gastar muito menos em uma bola de futebol. Então, de repente, ela vai ter ali em média um patins que custe por torno, chutando baixo, tá, turma? No mínimo, uns R$ 200. Vamos colocar aí a média. De repente, ela consegue comprar uma bola para ela praticar essa modalidade do futebol com R$ 30, ou dependendo da qualidade do material, até menos. Então, por isso que nós fazemos o quê? Essa relação de recursos financeiros para a prática dos esportes de aventura. E aí tem um outro tópico também, que seria o quê? Os recursos culturais. Eu, professor Gladson, ou outro professor, ou alguém aonde você esteja inserido, a sua cultura, ou seja, cultura é tudo aquilo que é criado pelo homem, tá? Então vamos supor, de repente, professor, aonde eu moro, o meu pai, o meu avô, o meu tio, todo mundo vem daquela cultura aonde todos jogam vôlei na rua. Coloca a redinha, pendura no portão, coloca no outro portão e aqui a gente só joga vôlei. E aí é um outro parâmetro aí que é difícil de inserir na onde você mora. Por quê? As pessoas daquele lugar, ninguém anda de skate, ninguém anda de patins, ninguém anda de slackline. O que é esse slackline? Vou falar daqui a pouco também o que é isso, tá? Então, os esportes de aventura também estão relacionados ao quê, galera? A cultura da região onde eu moro, aonde eu estou vivendo. E dependendo se for um local onde não existe ninguém que tenha contato com essas práticas, vai ser difícil aí de se acessar esse esporte nesse local, certo? E o último aqui, professor, recursos midiáticos. Qual a relação disso, professor? Recursos midiáticos é a mídia, é a televisão, tudo isso. Ou seja, existe aí algumas emissoras, né? Como assim, professor? Tem uma emissora onde é televisionado às quartas-feiras e aos domingos a modalidade do futebol. Exemplo, então, professor. Então, ali só passa jogo de futebol.
em algum momento você não viu ou jamais irá ver. Por quê? Não é muito acessível. A mídia não coloca tanta visibilidade nos esportes do que radicais, nos esportes de aventura. Então, por quê? As pessoas vão dar mais atenção ao quê? Ao futebol, que vai passar ali Palmeiras e Corinthians. No domingo, 4 horas da tarde, pessoal. 4 horas. Vai, ó, audiência, vai chover de pessoas para assistir. Em contrapartida, você acha que as pessoas iriam parar para assistir o Campeonato Brasileiro de Patins? A visibilidade não ia ser tão grande assim. Por quê? Porque está relacionada à cultura que as pessoas, que nós estamos vivendo. Então, todos esses 3 tópicos que eu falei são tópicos que estão diretamente ligados ao quê? Ao acesso, a implantar. De repente, eu quero implantar que os meus amigos, todos os meus amigos, vamos andar de patins na minha rua, no meu condomínio, ou o que seja. Mas espera aí, de repente, será que nós teremos dinheiro para cada um ter um patins? De repente, será que todos estarão ali querendo aprender sobre essa cultura? Só que isso não passa na televisão, então não tenho muito interesse em relação a isso. Então, esses são os 3 tópicos relacionados ao quê? A acessibilidade, ao acesso, à inclusão dos esportes de aventura. E aí, quando falamos a respeito de esportes de aventura, nós podemos ter 2 classificações, que é o que vocês estão mais adequados e já ouviram aí, que são os esportes naturais. E onde eles são praticados, professor? Em ambientes naturais. Exemplo, o skate é praticado na praia? Você vê lá o cara com o skate debaixo do braço, aí ele coloca um capacete e olha a onda lá, professor! E aí vai lá com o seu skate. Não. Então, o skate ele entra onde? Em um ambiente artificial, no ambiente urbano. Então, ele é radical, tá? O skate é um esporte radical. Será que você já viu, de repente, em algum momento você viajou aí com a sua família na praia, e aí você viu a mocinha passando com o par de patins? Tô indo pegar uma onda lá de patins. Não tem nada a ver. Então, o patins também nós podemos classificar como um esporte o quê? Radical. Porém, você, em algum momento, foi a algum parque que seja, vamos usar um exemplo aqui da onde nós estamos inseridos, em Mogi das Cruzes, né? O Parque Centenário, que sempre temos aí alguns eventos, coisas do tipo. Você já viu o cara chegar de bermuda, sem camisa, com a prancha, e aí, o que ele vai fazer com essa prancha? Professor, mas lá tem um lago, ele pode cair no lago? Não, ele vai andar na pista mesmo, ele vai pôr a prancha dele, ele não vai sair do lugar. Por quê? O surf, a prancha de surf, ela é praticada, ou seja, o surf é praticado em um ambiente natural. Então, só reforçando, nós temos aí algumas modalidades que são praticadas aonde? Em ambientes artificiais, ou seja, aquilo é montado para aquele esporte, ou em ambientes naturais, certo? Então, foi o que o professor usou exemplo do patins, do skate, ok? E do surf. E avancemos. Então, os esportes de aventura, eles possuem um grau de risco, que geralmente estão relacionados ao quê? À altura, ou seja, escalada, pular de paraquedas, coisas do tipo, e ao esforço físico. E todas essas modalidades aí de esportes de aventura, sejam radicais ou naturais, eles proporcionam benefícios para o nosso corpo, eles estimulam alguns hormônios, ou seja,
O hormônio do quê? Da serotonina, tá? Da dopamina e endorfina. Professor, o que é isso? Você está me xingando? Não. Em breve, iremos ver isso daí no decorrer das aulas de ciências, biologia, tá? E são hormônios que estão relacionados a simplesmente a te fazer bem para o meu corpo. Por quê? Proporcionar um bem-estar, uma qualidade de vida, uma felicidade. Então, por mais que, professor, mas o cara para praticar esse esporte aí radical tem que ser maluco, né, professor? Porque imagine, o cara sobe no avião, pula lá de cima e aperta e sai de paraquedas. Professor, se esse negócio falha, professor, aonde esse cara vai cair? Ele vai estatalar lá embaixo. Realmente, o esporte de aventura, ele possui os seus riscos, podendo gerar lesões e, infelizmente, até a óbito, se ele não estiver o quê? Uma manutenção dos seus equipamentos, certo? Por isso que é o quê? Extremamente importante, fundamental, essencial, a pessoa que pratica o esporte radical ter o quê? Um preparo físico e, principalmente, um preparo mental. Exemplo, imagine que você vai num parque aquático. Vamos usar aí outros aí. Nós temos o Etnoir, nós temos o Magic City, que são os aqui próximos da gente, né? Creio que vocês já foram aí em algum passeio com o nosso colégio. Magic City. E aí, imagine o professor Gladson. Vamos lá, galera. Tô animando todo mundo. Bora lá. Fui lá no tobogã. Tô lá em cima. Aí eu olho assim, ó. Não, vou descer nisso aí não. Não vou. E aí o que acontece? Eu preciso me preparar. Preparar psicologicamente. Eu preciso estar bem mentalmente. Eu preciso estar pronto para aquilo. E principalmente as pessoas que praticam esportes de aventura, eles treinam esse fator mental deles. Você imagine o professor Gladson, ou de repente você, não, sabe o que eu vou fazer? Vou pular de paraquedas. E aí você investiu em equipamento, entendeu? Pagou o transporte, está lá no alto. Beleza. Chego lá em cima e você faz aqui, ó. Eu pular disso aí pode descer, mas nunca mudei de ideia. Então, não é só o fator físico. Então, quando nós falamos em esportes coletivos, futebol ou dentre outras modalidades, o psicológico faz parte ali. Você precisa estar bem psicologicamente para praticar qualquer esporte que seja. Mas é extremamente fundamental nos esportes de aventura. Você precisa estar bem. E se você não está bem, na hora que você chegar lá em cima, que você olhar aquela situação, vai dar ruim. Você investiu tempo, investiu dinheiro e não se preparou. O fator o quê? Mental, o fator psicológico. Certo? E aí eu vou colocar, estou falando sobre paraquedas, coisas do tipo. Dá uma olhadinha aí, galera. Esse sou eu, prestes a saltar de paraquedas. Esse nome esporte radical traz uma conotação um pouco de, não, quanto mais perigoso melhor, quanto mais exposto a um possível acidente melhor. Pelo contrário, precisa ser feito com muita segurança, precisa estar bem preparado, porque você vai se expor a um ambiente diferente, situações diferentes, e você precisa se organizar e se preparar para tal. O que a gente tem que fazer, por exemplo, quem nunca fez esporte de aventura, esporte radical, e de repente acorda e diz, vou fazer o esporte radical. Vai tranquilo? Não, pelo contrário. A primeira medida a ser tomada é sempre procurar um profissional, um médico do esporte, uma avaliação geral, global, para ver se o indivíduo tem algum problema de saúde ou alguma contraindicação para qualquer tipo de esporte. Pode ter acidentes simples de pequenos cortes, fraturas, até uma emergência médica, uma parada cardíaca ou até um óbito. Diante de uma atividade esportiva, o corpo ele é submetido a estresse, um estresse fisiológico, e a gente precisa estar capacitado para isso. Tem que ser visto questões de alimentação, de fortalecimento, a capacidade aeróbica, a capacidade funcional do indivíduo, para ver se ele tem condições primeiro, e se não tiver ou estiver um pouco abaixo, ele treinar para tal.
Por exemplo, o paraquedismo é uma atividade que demanda uma capacidade muito grande. Pela questão da adrenalina, de estar lá em cima, da questão da diferença de pressão. O paraquedismo, por exemplo, é um caso bem interessante de que não é todo mundo que pode. Tem algumas contraindicações, algumas doenças que são proibitivas desse tipo de atividade. Tá claro que eu tenho que receber instruções e tá claro que eu sei o que eu vou fazer. Não tem saída, né? Tá tudo certinho. Que horas que eu posso desistir? Nada, desistir jamais. Fica tranquilo. Tamo junto. Aproveita pra voar, tem que estar nadando. E o sorriso? Aí pode mandar beijo, dar tchauzinho. Joga os dois joelhos pra cima. Olha só, eu vou seguir todas as dicas que me deram. Isso se eu lembrar, estou preparado, mas vou dizer o seguinte. Cada vez que a gente vai andando assim, a gente sente um medinho, alguma coisa esquisita. Não sei o que é. É uma tremedeira, vai. Aê, muito bem! Ó, na verdade é o seguinte, a sensação é muito incrível, é uma adrenalina muito maluco, mas tem que ter segurança. Muito bem, viram aí, né? Que se você não se preparar, seja qual for, não só o paraquedas, tá? De repente, seja aí no meio aquático, você precisa estar ali, ó, preparado psicologicamente. E conforme eu disse no início aí da nossa aula, tá? Não iria citar todas as modalidades, né? Nós temos rafting, nós temos surf, nós temos escalada, slackline, mergulho, várias modalidades que estão relacionadas nesse parâmetro aí de esportes de aventura. Mas eu vou citar alguns aqui para vocês, tá? Especificadamente uns 2 ou 3 aí, só para vocês entenderem e talvez você já tenha visto e talvez você nunca tenha visto. Existe uma modalidade, tá? Que se chama stand-up paddle, que é o SUP, tá? O stand-up, ele é uma modalidade que ele surgiu no Havaí por volta ali da década ali de 1940. E o que acontece? Os professores que davam aula ali de surf, eles precisavam o quê? Corrigir as pessoas que estavam aprendendo a surfar. E aí o que acontece? O surf, para eu ficar em pé, eu tenho que estar apenas em cima de uma onda. Só que eu já não pego uma pessoa que vai aprender, que está aprendendo a surfar e falo assim, queridão, pega a sua prancha e cai aí, vai lá para Caraguá, vai para São Sebastião e cai na onda. Não, tem todo um preparo, ele precisa aprender a remar, ele precisa trabalhar a questão da sua capacidade física de equilíbrio para se manter em cima da prancha. E a parte inicial de remo e tudo isso aí, adaptação ao meio líquido, em 1940, eles precisavam de uma correção. E aí o que acontece? Os professores de surf pegaram o quê? Madeiras, tá? Navais aí, e alguns remos. E aí eles ficavam onde? Em cima dessas madeiras com o remo. E aí eu conseguia o quê? Corrigir. Eles conseguiam corrigir. Olha, você aí, fulano, você que tá aqui, melhora isso. Então, ele remando, ele estava onde? De cima. E conseguia corrigir todos os seus alunos que estavam aprendendo a surfar, tá? E o stand-up é uma modalidade que vou mostrar agora um outro vídeo para vocês aí, que com certeza você já deve ter visto esse lugar aí. Então, dá uma olhadinha.
creio que muitos já devem ter visto esse local, né? Esse local aí é o Parque Centenário, em Mogi das Cruzes. E lá eles têm um projetinho que é SUP, que é o Stand-up para Todos. E lá é uma escola, tá? Para as pessoas aprenderem a praticar essa modalidade de aventura, certo? E aí, uma outra modalidade que se iniciou lá por volta ali dos anos 80, 1980, nos Estados Unidos, né? E aí foi criado por pessoas que praticavam escalada, tá? E eles praticavam essa modalidade com o único objetivo: melhorar o seu equilíbrio, e devido àquele período estar inverno, frio, não tinha como as pessoas praticarem a escalada. E aí eles colocavam os equipamentos de uma extremidade até outra extremidade e estendiam uma fita de nylon e andava por cima. E aí se originou o slackline, aonde existe algumas classificações do slackline. Slackline simplesmente é o que em algum momento você já deve ter visto em algum parque as pessoas andando em cima da fita. Em contrapartida, você já deve ter visto, professor, e aqueles caras malucos lá que pula, que salta e cai em cima da fita? O que é aquilo, professor? Aquilo é uma modalidade do slackline que é conhecido como o trickline. Tem até Copa do Mundo. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aí, ó. Essas imagens aí entram na classificação do trickline, onde as pessoas fazem essas manobras. Então, isso é praticado com muita cautela e muita prática e muito treino, galera. E um outro esporte que talvez você nunca tenha visto, que é o skate. Não sei se você já viu. Será que você já viu por aí? O skate, ele surgiu na Califórnia, tá? E o que acontece? Devido a não ter aquela qualidade de ondas que as pessoas estavam praticando,
queriam praticar o surf, o que eles fizeram? Pegaram as rodinhas de patins, colocou na sua prancha de surf, e aí eles foram aí andar em piscinas que estavam vazias. E foi aonde surgiu o skate, que também é essa modalidadezinha aqui. E muito bom. Espero que vocês tenham aí compreendido um pouquinho a respeito do que, galera? Desses esportes aí de aventura que nosso professor apresentou aí para vocês alguns conceitos e alguma relação aí com algumas modalidades do nosso cotidiano. Tá ok? Mas, para encerrar, o professor vai deixar uma tarefinha para vocês. Antes de eu encerrar aqui, tá? E orar e terminar a nossa aula. Vou colocar lá no e-class. Você vai precisar pesquisar 2 esportes de aventura. Simples. Só isso. E você vai colocar lá aonde esse local, onde é praticado. Então, professor, eu vi o patins, ele é praticado em pistas, na rua. Professor, eu vi o surf, ele é praticado na praia. E aonde surgiu, professor? E aí você vai pesquisar onde surgiu o patins, onde surgiu o surf. E é apenas um exemplo que eu estou dando aqui. Tá ok?